estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa, desta vez, para o módulo 4 da Educação de Jovens e Adultos. Como vocês sabem, eu sou a professora Carla, sou a professora de português, já estamos juntos há um tempo e vamos continuar falando de argumentação, porque, como sabemos, nós somos seres argumentativos, então a gente funciona argumentando, a gente pensa argumentando. Então é muito bom a gente falar sobre a argumentação para compreender mais a nossa linguagem. Você sabia que o nosso corpo é argumentativo? Que o nosso olhar é argumentativo? Então tudo isso a gente vai falar um pouquinho nesta aula. Mas vocês sabem, que essa aula só chega até você porque existe uma equipe trabalhando para isso. Não estou sozinha aqui, estou com a Helena, nossa intérprete de Libras, tornando aí todas as informações acessíveis. O conhecimento precisa chegar a todos, as informações precisam chegar para que o conhecimento seja construído. Temos aqui Dene, nosso produtor, Deivinho, toda a parte técnica para você. Então aproveita bem essa aula, separa teu material, pega teu caderno, tuas anotações e vamos em frente. Você sabe o que é linguagem verbal, linguagem não verbal? A gente costuma ver isso desde o início da nossa carreira estudantil, não é? Desde o ensino infantil a gente começa a perceber que existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Hoje, se a gente mostrar uma imagem para uma criança e perguntar o que você entende dessa imagem, ela vai conseguir dizer. Eu tenho um sobrinho que tem 3 anos e ele consegue identificar uma placa de trânsito, por exemplo. Ele diz, olha, aqui não pode estacionar, mas não tem nada ali escrito. Como é que ele consegue entender isso, se não tem nada escrito? Então, desde sempre a gente consegue perceber que há 2 tipos de linguagem verbal e linguagem não verbal, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho desses níveis, de linguagem verbal e não verbal e pensar em como a argumentação acontece, tá? Lembrem sempre que a gente está falando de texto argumentativo. Observa essa imagem, tá? Que eu estou mostrando para vocês. Se vocês perceberem, tem o som de um apito. Vou colocar novamente para vocês. Ele apita e automaticamente ele levanta o braço para o lado direito, certo? Então, existe aí uma mensagem e quem está ali no jogo, no jogo de vôlei, e compreende o que é que ele está dizendo. Ele apita e automaticamente o braço se levanta. Ele levanta o braço para o lado direito, ou seja, está dizendo que foi ponto para aquela equipe, ponto para aquele time, certo? Então, não precisou falar nada, mas todos compreenderam a mensagem. Do mesmo jeito, a gente pode pensar, estamos aí bem pertinho de Copa do Mundo, futebol. Vamos pensar, num jogo de futebol, a gente tem muita linguagem não verbal envolvida. Estou falando do que é a linguagem não verbal e nem conceituei aqui, vocês já estão entendendo que eu sei, tá? Então, na prática social, a gente já entende o que é. Não precisa de conceito, tá? Porque a gente já sabe o que é. Imaginem aí um campo de futebol aí lotado. Ultimamente a gente está tendo esses jogos mesmo, bem importantes. E aí o juiz, o árbitro, diz assim, levanta o cartão vermelho. A gente sabe o que acontece quando se levanta o cartão vermelho. O jogador, ele é expulso. Cartão amarelo, cometeu uma falta, não é isso, Deivinho? Então, tudo isso a gente compreende através das cores. O vermelho, ele foi expulso, o cartão amarelo ele levou a advertência. E através do gestual do juiz, quando ele aponta assim para fora, ele também está dizendo, ó, você foi expulso, saia. E não precisa essa verbalização, dizer saia, você foi expulso. Não precisa dizer a frase, a gente consegue compreender a mensagem. E aí a gente tem exemplos claros de linguagem não verbal, certo?
Outro exemplo que está no nosso cotidiano, na nossa vida, é o sinal de trânsito. A gente aprende que o verde é para seguir, o amarelo é atenção, o vermelho é pare, né? Pare, não pode passar. A gente aprende isso sempre. Por isso que a linguagem ela é não verbal, não tem nada escrito, a gente não utiliza códigos linguísticos, né, as letras, a gente não utiliza a voz. Professora, então o que seria linguagem não verbal? Olha essas placas, você consegue me dizer aí, você consegue interpretar para mim essa placa do lado direito? Ela está dizendo que é para fumar, pode fumar naquele ambiente ou não pode, né? Não pode, claramente. No outro, a gente tem 2 carros e um traço no meio assim. Ó, não pode alguma coisa, né? Não pode ultrapassar. Ou seja, a gente precisa prestar atenção nessa mensagem. E já no outro, que não tem esse traço no meio, tem 2 setinhas. Tá dizendo que, ó, né, é mão dupla, né, tem carro indo, carro voltando, a gente compreende. Tô aqui treinando minhas habilidades, não é? De compreensão de placa de trânsito, porque a gente sabe, na prática, a gente consegue compreender e consegue agir no nosso cotidiano. Então, se imagine se a gente tivesse uma questão, porque essa questão aqui eu trouxe uma atividade para a gente pensar em como é que isso aparece muitas vezes nas nossas provas, nos nossos estudos, porque você pode estar se perguntando, mas professora, a gente não já sabe o que é linguagem verbal e linguagem não verbal? Isso é cobrado? Isso é visto? É e muito, tá? A gente pensa que é muito fácil, é muito tranquilo, e é mesmo, a gente sabe. Porém, ao passar do tempo, a gente vai trazendo essa linguagem verbal e essa linguagem não verbal para outros aspectos da nossa língua portuguesa, como, por exemplo, é o anúncio publicitário que a gente viu na aula passada. O quanto é importante a gente ter conhecimento do que é a linguagem não verbal, porque se a gente não sabe, não consegue diferenciar e não entende que muitas vezes uma complementa a outra, a gente acaba falhando na interpretação de texto, certo? E hoje a interpretação de texto é muito importante para a sua vida. Então imagine que tivéssemos assim, quando assistimos a um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal estão envolvidas. Qual das alternativas abaixo representa a linguagem verbal usada nas partidas de futebol? Bandeiras de impedimento, cartões vermelho e amarelo, o locutor de futebol e o apito do juiz. Digamos que eu quero agora que você assinale a alternativa que representa a linguagem verbal, que é aquela linguagem onde a gente usa as palavras, os códigos linguísticos, seja de forma falada, né, oral, ou escrita. Então, qual seria a alternativa? Claramente, ainda você respondeu corretamente, não é a letra C. O locutor de futebol, ele está falando, ele está usando a nossa língua, ele está verbalizando, ele está usando os códigos, as letras, as frases, ele está formando frases, tá certo? Então, o que é linguagem verbal? É aquela, como está aí na tela, que é transmitida pela voz, pela escrita, e assim ela é, como o próprio nome diz, verbalizada. Você pode reconhecer a linguagem verbal por meio das letras, palavras e sons que você reconhece como parte da convenção da língua portuguesa, certo? Então, se a gente utiliza as letras, as palavras, a gente está falando de linguagem verbal. Já a linguagem não verbal, que eu comecei falando sobre ela, mostrando as placas de trânsito, mostrando o semáforo, mostrando o apito do juiz em um jogo, né, que tem claramente uma mensagem a ser passada, é a linguagem não verbal. Então, o que é a linguagem não verbal? Qual é o conceito dela? A linguagem não verbal tem diversas manifestações. Ela é o conjunto de formas de comunicação em que a expressão ocorre por sinais, gestos, imagens e até mesmo expressões faciais. Por isso que eu disse no início que o nosso corpo ele é argumentativo. Então, se você não está gostando de uma situação, alguém olha para você só pelo seu
olhar, a gente consegue perceber se você está agradável naquele lugar ou não. E por isso que tem muita gente que a gente diz, olha, tu não precisa falar nada, porque eu já sei o que você está pensando. Por quê? Porque a expressão já diz tudo, a expressão facial diz tudo. Então, isso é linguagem não verbal, tá? E aí a gente tem a linguagem mista, que é quando a gente mistura a linguagem verbal com linguagem não verbal. E aí a gente vê muitos exemplos com os anúncios publicitários, tá? A linguagem mista além da linguagem verbal e não verbal, é uma linguagem mista ou híbrida, né, que mistura os dois. A linguagem mista utiliza as duas modalidades de linguagem para emitir uma mensagem, ou seja, a linguagem verbal e não verbal. Nesse tipo de linguagem, eu chamo muita atenção. A gente não pode olhar somente para a linguagem não verbal quando a gente tem um anúncio com algo escrito. A gente também não pode olhar somente para as palavras, para as frases, porque uma complementa a outra, tá certo? Depende do objetivo do gênero textual. Se o gênero textual é uma tirinha, uma história em quadrinhos, a gente precisa perceber os balões, o que é que está escrito, as imagens, o formato dos balões que nos diz, nos representa alguma coisa, se está gritando, se não está. Então, tudo isso um complementa o outro, tá certo? Seria impossível a gente interpretar uma história em quadrinhos se a gente tirasse todas as imagens. Imagine, se a gente tivesse somente os balões, só as falas, só a linguagem verbal. Impossível, porque uma complementa a outra. Então, a gente tem uma linguagem mista. Observando esse anúncio, tá, que faz parte de uma campanha educativa, que é Separe o Lixo e Acerte na Lata, que mostra aí a questão de reaproveitar os resíduos. Então, ele tem a linguagem verbal e tem a linguagem não verbal. A linguagem não verbal está mostrando aí uma garrafa PET, uma tesoura, um tecido, linha. E aí, a linguagem verbal complementa, né, a interpretação. Diz assim, plástico velho pode virar tecido novo. Então, uma linguagem verbal complementa a linguagem não verbal, sempre em conjunto. Tudo bem? E a gente vai pensar assim, então responda para mim, a partir da compreensão do que é linguagem verbal e do que é linguagem não verbal, a gente pode aceitar que existe argumentação apenas com imagens? Sim, a gente pode sim, a gente deve entender que as imagens argumentam muito por si só. E se eles têm alguma frase junto com essas imagens, melhor ainda, né? Mas a gente sabe que a argumentação existe. Eu trouxe só um exemplo do que aparece nas nossas provas. Por exemplo, esse anúncio aqui do Ministério da Saúde que fala, tem uma imagem, né, de uma moça sorrindo com um cigarro na mão e diz assim, o que eles vendem não é o que você leva. Tem dois lados da imagem, uma tá bem bonita, né, os dentes bem limpos, uma boca muito bonita. No outro lado tem uma boca que não tá tão agradável a imagem. Tá mostrando o quê? Tá falando de quê? Tá argumentando o quê? Que à medida que você vai fumando, né, você pode ter o câncer na boca, que aí tem embaixo, ó, fumar causa câncer na boca. A linguagem verbal, nesse caso, complementou a linguagem não verbal. Se você não tinha compreendido que o anúncio é uma conscientização para a prevenção do câncer na boca, você entende, a partir da linguagem verbal, toda a imagem, todo o anúncio, certo? Então, isso são exemplos de questões que aparecem aí para a gente, que a gente precisa observar o que é a argumentação na imagem, certo? Do mesmo jeito, a gente tem aí outra questão que nas próximas aulas eu vou trazer para a gente responder, mas hoje eu quero que você observe apenas o anúncio, que tem assim, ó, eu derreto, tu derretes, você derrete. Você tem certeza que quer conjugar este verbo? E aí tem uma imagem. Imagine que você não tem essa imagem, você só tem um texto. Você fica se questionando, por quê? Né? Eu derreto, tu derretes, porque a gente tem aí essa mensagem, mas com a imagem você percebe que estamos falando aí do aquecimento global.
Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Eu quero que vocês pesquisem outros exemplos de linguagem não verbal e linguagem verbal na sua comunidade, na sua escola. Tem muita linguagem não verbal e linguagem verbal. Tudo bem? Então ficamos por aqui. Agradeço a participação da aula e até a próxima. Tchau, tchau!